Você já quis jogar Pokémon Trade Card Game, mas tem medo de começar porque não sabe como jogar e acha que é muito caro? Bom, é muito simples. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como montar um deck, como jogar, como ter as regras básicas aqui, já tudo em 2025 atualizadinho para vocês. E mais, uma dica bônus, como começar a jogar de maneira profissional sem ter que vender um rim. Até cuspi. Pessoal, lembrando que esse vídeo foi sugerido por vocês, na verdade por quem segue lá no Instagram. Por isso, se você não me segue no Instagram, segue lá a loja Monster Trainer e deixa lá também os seus votos no Store, que eu faço direto, votos, giveaway, e até agora eu tô começando a entregar códigos, tá? Para quem joga Pokémon Trade Card Game Live. Aí tem lá os códigos de graça para vocês abrirem busters nos jogos. Pokémon Trade Card Game é um jogo baseado na franquia Pokémon. Nele, 2 jogadores enfrentam entre si com baralhos de 60 cartas. Cada jogador controla um time de Pokémon e o objetivo é pegar todos os prêmios a cada Pokémon que derrotar do adversário. Não se preocupe que eu vou explicar as regras ao longo do vídeo. O jogo combina estratégia, sorte e também conhecimento das cartas disponíveis no teu deck ou até mesmo lançadas até agora. O objetivo é simples: ganhar as cartas prêmios todas antes do seu adversário ou deixar o adversário sem Pokémons jogáveis. Por isso, se não sabe jogar ainda, eu vou explicar agora as regras básicas para começar agora a jogar. É sério, você vai assistir esse vídeo e já pode sair para começar a jogar Pokémon Trade Card Game com as regras atualizadas e oficiais usadas pela liga agora, em 2025. No início de tudo, cada jogador precisa ter um baralho de 60 cartas. Não é mínimo nem máximo, é mesmo o número de cartas que tem que ter. Na verdade é máximo, né? Mas enfim. Tem que ter um baralho de 60 cartas. Cada jogador vai retirar 7 cartas do seu respectivo baralho. Você e seu adversário, assim que sentarem na mesa, assim que começarem, assim que derem as mãos, vão tirar 7 cartas do baralho. Depois dessas 7 cartas, tem que escolher um Pokémon básico. Atenção, o Pokémon tem que ser básico e isso está escrito no canto superior esquerdo de cada carta. Escolha um Pokémon básico para ser o seu ativo e coloca no Active Spot do tabuleiro. Se no caso você ou seu oponente não tiver um Pokémon básico, você tem que juntar a sua mão, embaralhar no deck e tirar 7 cartas novamente. E o seu oponente, sendo assim, vai poder comprar uma carta a mais. Eu vou explicar com mais calma. Se você comprou 7 cartas e não tirou um Pokémon básico, você guarda a sua mão no seu deck novamente, embaralha e tira 7 cartas outra vez. Mas isso tem uma desvantagem para você. Se você não tirou um Pokémon básico, o seu adversário, assim que você estiver embaralhando o deck comprando 7 cartas outra vez, o seu adversário vai comprar uma carta a mais. Sendo assim, ele vai ter 8 cartas na mão. E vice-versa, se o seu oponente não tiver uma carta básica, um Pokémon básico, para colocar no Active Spot, ele vai embaralhar a mão dele e você vai comprar uma carta a mais enquanto ele compra 7 cartas novamente. Depois de ter o seu Pokémon ativo no Active Spot, é hora de escolher os Pokémons no banco. E isso são no máximo 5. Mas lembrando que todos eles obrigatoriamente precisam ser básicos. Não pode colocar Pokémon de estágio 1 nem estágio 2 no Active Spot. Lembrando que Pokémons V e X são todos básicos. Por isso, pode ir também no banco. Depois disso, cada jogador vai pegar 6 cartas do seu deck, viradas para baixo sem ver, e colocar no campo do prêmio, tá? Que geralmente fica no canto esquerdo ali do tabuleiro. Essas são as suas cartas prêmio. São 6 cartas no total. E se quiser jogar de uma maneira mais rápida e casual com os seus amigos, pode ser 3 ou 4. Essas cartas prêmios vão decidir quem ganha o jogo, porque cada vez que você derrota um Pokémon do adversário, você compra um prêmio. Eu não vou entrar em regras mais específicas e mais difíceis, como por exemplo, se você derrotar um Pokémon V ou EX, você compra 2 cartas, isso está escrito lá na carta lá embaixo, mas é um vídeo de regras mais específicas e mais complicadas, por assim dizer, eu faço no outro vídeo, ok? Bom, agora chegou a hora de decidir quem vai começar. Geralmente isso é decidido no Impulse Par, no Jockey Pool, ou a maneira mais casual e normal que se é usado no Pokémon Trade Card Game, a moeda. Agora vamos falar dos turnos. Cada turno tem várias fases. Tem o Draw Phase, ou comprar uma carta, que o jogador assim que começa, compra uma carta do baralho e põe na mão.
No seu turno, você pode ligar uma energia, evoluir um Pokémon, jogar cartas de treinador, usar a habilidade de um Pokémon no campo, trocar o Pokémon ativo por um Pokémon do banco e fazer um ataque. Atenção, atacar é a última coisa que você deve fazer no seu turno, porque assim que você ataca, você automaticamente, querendo ou não, vai passar o seu turno para o seu adversário. Então vamos por partes. Energia. Cada Pokémon necessita de energias básicas para fazer o ataque. Ele não pode fazer quando ele bem entender, ele precisa ter as energias básicas. No caso, energias básicas são cartas assim, e você só pode ligar uma por turno, apenas uma. Porém, existem habilidades, ou cartas treinador, ou cartas itens, que permitem você colocar mais energias básicas em algum Pokémon, seja ativo ou no banco. Mas, em regra, só se pode colocar uma energia básica por turno. A evolução de Pokémon não pode ser feita no turno que o Pokémon foi jogado. Por exemplo, você colocou o Charmander nesse turno, você tem que esperar ele estar ali, seja no banco ou no Active Spot, um turno para depois evoluir ele para Charmeleon. Não se pode colocar o Pokémon e já evoluir ele. Cartas de treinador. Cartas de treinador ou apoiadores só podem também ser usados uma no turno, tá bem? Cartas itens. Aí pode ser usado várias vezes, como Pokébola, poção, pode ser usado quantas vezes você quiser num turno. As cartas apoiadores é apenas uma. Habilidades. Há Pokémons que só fazem habilidades no campo ativo ou podem tanto fazer no ativo quanto no banco. Isso você pode fazer quantas vezes quiser em cada Pokémon, ou seja, se você tiver 2 ou 3 Pokémons que tenham habilidades no banco ou no Active Spot e eles puderem usar, você pode usar as habilidades quantas vezes quiser, mas só pode usar uma habilidade por vez e uma única vez no turno de cada Pokémon. Eu vou explicar. Se você tiver um Pokémon no Active Spot, por exemplo, tem uma habilidade que ele pode usar no Active Spot ou no banco, você pode usar aquela habilidade dele uma vez no turno e depois pode usar as outras habilidades dos Pokémons que estão no banco, desde que a habilidade permita, também uma vez no turno, mas somente uma vez. E por último, você faz um ataque desde que tenha as energias necessárias para o fazer. Lembrando que, atacando o Pokémon do adversário, o seu turno automaticamente acaba. A ideia é causar dano no Pokémon do adversário até reduzir o HP a zero. Quando se reduz o HP a zero, o Pokémon sai do Active Spot e vai para a pilha de descarte, e você, que derrotou o Pokémon do adversário, ocupa um prêmio. Existem 3 maneiras de ganhar o Pokémon Trading Card Game. A primeira é o clássico de acabar os prêmios. Você derrota os Pokémons do seu adversário o suficiente para comprar todos os seus prêmios. A partir do momento que você comprar o seu último prêmio, você automaticamente ganhou. A segunda maneira de ganhar é deixar o seu adversário sem ter Pokémon para jogar. Vamos supor que ele tem um Pokémon no Active Spot e um Pokémon no banco, e você consegue derrotar os dois. Há Pokémons que atacam os Pokémons do banco. Automaticamente, se ele não tiver nenhum Pokémon para jogar, ele não vai poder tirar da mão dele jogar e nem tirar do deck jogar. Ele perdeu. Ou seja, se você fizer o seu oponente ficar sem nenhum Pokémon para jogar, ele também perde. E a terceira, e a mais difícil de acontecer, mas acontece, é ganhando se o seu oponente ficar sem nenhuma carta para comprar no deck. Eu vou explicar. Vamos supor que isso seja o deck do seu oponente, ele vai comprando e comprando e comprando, e de repente ele ficou sem carta nenhuma para jogar, ele só ficou com uma. Comprou essa, tá jogando, não sei o que. Começou o turno dele de novo, ele vai comprar e não tem nenhuma, perdeu. E no caso pode acontecer para você também, obviamente. Se você não tiver nenhuma carta para comprar na hora do seu draw phase, na hora de você comprar uma carta, automaticamente perde. Mesmo que tenha todos os prêmios em mesa, se não tiver carta para comprar no deck, perdeu. Bom, essas são as regras básicas para jogar. Depois eu posso explicar os tipos de baralho, ok? Há tipos de baralho no formato legado, no formato Gym Challenger. Isso, para você que está começando a jogar agora, é muita informação, por isso não vale a pena entrarmos nesse detalhe dos vídeos, ok? Agora vamos ao mais importante. Como escolher um deck para jogar Pokémon Trading Card Game? Bom, existem várias opções. Existe comprar decks já feitos, tá? Em lojas, existem várias lojas que vendem decks já feitos. Inclusive aqui na loja Monster Trainer nós temos decks já feitos. E também tem como fazer o seu deck do zero, o que para você que está começando é um pouco mais difícil, tá? Você compra carta por carta, vai fazendo a sua estratégia e vai jogando com o seu próprio deck, você vai testando e vai vendo assim. O que eu aconselho fazer, tá? É vir aqui na loja Monster Trainer
escolher um dos decks que nós mesmos aqui da loja fazemos com as nossas cartas que nós temos aqui, porque nós temos carta single. São decks bem básicos, decks que não tem Pokémon EX, não tem Pokémon V, e são decks que é para você realmente aprender a jogar. Além de serem baratos e acessíveis, é um deck que você pode usar como base para depois fazer o seu próprio deck. Nós temos vários, temos decks de água, psíquico, fantasma, metal, é só escolher. Lembrando que são decks básicos, não são decks para você usar para ir logo para uma competição onde pessoas usam Pokémon V, Pokémon EX, mas é um ótimo começo. Por isso, se tiver interesse algum, entre em contato conosco na loja Monster Trainer no Instagram, ou se não, dá uma passada aqui na loja, que fica em Castelo Branco. Se queres fazer um deck do zero, eu tenho algumas dicas. Cada deck tem que ter um objetivo estratégico, ok? Não pode ser só porque você gosta dos Pokémons e coloque ali. Eu vou te explicar o número exato que tem que ter de cada Pokémon, energia básica e trainer para fazer um deck bem estruturado para começar. Eu aconselho de Pokémon tu teres entre 15 a 20 Pokémons no deck. Pessoal, não abusem no Pokémon, tá? Tem gente que quer colocar tudo quanto é Pokémon que gosta. Eu já cometi esse erro, mas o seu deck ele precisa girar. E eu vou explicar como é que vai fazer para o deck girar. Outra dica bônus, tenha um Pokémon líder de deck, né? Tenha um Pokémon principal para o seu deck. Se você tiver um Charizard, por exemplo, obviamente você vai ter que ter a linha evolutiva dele, Charmander, Charmeleon. Então, tenha foco nesses, tá? Você pode fazer um deck de fogo, pode fazer um deck com Pokémon de fogo, mas o seu foco tem que ser trazer o Charizard para o campo e usar as energias básicas no Charizard apenas, tá? O seu mestre de baralho, no caso, vai ser o Charizard, então foquem nisso. Então, de 15 a 20 Pokémons, ótimo. Segunda dica, que também tem a ver com essa, é tenha de 25 a 30 trainers no máximo. Por quê? Porque o trainer ele tem que fazer o seu jogo girar, tá? Os trainers eles vão fazer você tirar cartas do seu deck, tirar energias básicas caso precisar. Então, faça isso. Para, de novo, o exemplo do Charizard, se no caso você tiver um mestre de baralho, né, no caso, o trainer vai te ajudar a puxar essa carta mais rápido, você não tem que depender unicamente da sorte para sair ele, ok? Então é muito importante você ter entre 25 a 30, ou seja, basicamente metade do seu baralho de itens e trainers, que são cartas suportes. Mas lembra quando eu falei, os itens você pode usar quantas vezes puder, quantas vezes quiser, mas os trainers só pode usar um por turno, então use-os sabiamente. E, obviamente, de 10 a 15 energias básicas. Pessoal, não abusem da energia básica. Acontece muito isso quando as pessoas vão começar a jogar, que é pôr muita energia básica no deck, pôr muito trainer no deck, depois o Pokémon não sai e a pessoa acaba perdendo porque não tem Pokémon no banco. Pessoal, lembrem-se, se você tem um mestre de baralho, né, se você tiver um Pokémon líder de baralho, vamos dizer assim, esse Pokémon vai fazer com que todas as outras cartas trabalhem para ele. Então os trainers têm que fazer esse Pokémon sair, tem que fortalecer esse Pokémon, tem que deixar ele mais forte. Principalmente se for um estágio 2, tá? Que daí é importante, porque você vai ter que ter o básico dele, depois vai ter que ter o estágio 1, o estágio 2, tá? Então foquem nisso. E as energias precisam ser investidas unicamente apenas nele, se for possível. Ou se não, em outras cartas que vai trazer ele ou fortalecer ele. No caso, vamos supor, né, de novo, usando o exemplo do Charizard, há Pokémons que têm habilidades no banco de colocar a energia da sua pilha de descarte no seu Pokémon ativo. Se o seu Charizard estiver lá, maravilha. Mas existe Charizards que ao atacar ele descarta 2 energias. Então você gera um ciclo, né? Você coloca as 2 energias lá, vamos supor. Acho que esse Charizard no caso que descarta energia são 4 energias básicas de fogo. 4 energias, E daí no caso ele ataca, perde 2, ou seja, vai ficar faltando 2. Aí vai para a pilha de descarte. Aí esse Pokémon que tem habilidade no banco de colocar a energia básica de fogo no seu Pokémon ativo, ele vai colocar de novo uma energia de fogo da pilha de descarte no seu Charizard, e você da sua mão vai colocar outra energia básica no Charizard e assim vai atacando, ok? Mas aí é que tá a importância. Tem que ter o Pokémon no banco que faça o Charizard ficar forte, tem que ter o trainer que faça você puxar energia, tem energia na sua mão para usar, senão de nada vai adiantar ter Pokémons fortes no seu deck, tá? Então, recapitulando, de 15 a 20 Pokémon no máximo no seu deck, de 20 a 30 trainers no máximo no seu deck, senão depois fica muito trainer, sai pouco Pokémon, e 10 a 15 energias básicas no máximo no seu deck, tá? Se não sai muita energia básica, não sai Pokémon e você acaba perdendo o jogo. Outra dica extra, não tenha muitos Pokémons estágio 1 e estágio 2, tá? Porque daí muitas vezes não vai sair o básico dele, você não vai conseguir evoluir, pode acabar perdendo a partida porque tem o Pokémon na sua mão, mas não tem a
versão anterior dele, né, a involução dele, para poder evoluir, para poder mandar para o campo, tá? Então tenha atenção nisso. Agora, pessoal, no finalzinho desse vídeo eu vou dar 3 dicas de onde você pode jogar e treinar, né, os seus decks que você comprar do Pokémon Trading Card Game. O primeiro e o mais fácil é aí da onde você está mesmo na sua casa. A partir do momento que você fechar esse vídeo, vai fazer o download do Pokémon Trading Card Game, ou seja, Pokémon TCG Live. Pessoal, por que eu não falo do Pocket? O Pocket é uma maneira, como o nome já diz, uma maneira muito portátil de se jogar, então as regras são totalmente diferentes, os jogos rodam bem mais rápido, tá? E eu não gosto, sinceramente, principalmente para ensinar as pessoas a jogar daí, porque as regras são totalmente diferentes, as pessoas se confundem, e eu também não gosto muito dessa maneira de jogar, porque, né, eu tô habituado à maneira normal de jogar, e o Pocket, ele depende muito da sorte, tá? E depende muito também dos decks metas, então é uma coisa meio que atrapalha. Então, joga o Pokémon Trading Card Game Live, e tenta, né, juntar as cartas que você fez no seu deck. Aproveita e segue a gente lá no Instagram, que muitas vezes eu ofereço para o pessoal aquele código. Obviamente você tem que ser o primeiro lá a pegar. Eu deixo lá nos stories os códigos do Pokémon Trading Card Game Live. É só você fazer o QR Code no código ou escrever o código lá, que você pega um buster para você e você pode tirar a carta que você está precisando para montar o seu deck para treinar. Se você gostar do seu deck no Trading Card Game Live, você vai lá e compra ele na vida real e começa a testar, tá? Segunda dica, obviamente, é chamar os seus amigos, né? Jogar entre vocês ali, combinar um lugarzinho para jogar, né? Que é jogar basicamente com seus amigos da escola, com seus amigos do trabalho, com seus vizinhos. É basicamente isso. E a terceira dica, obviamente, é você vir todo sábado no evento que a gente tem aqui do Pokémart, na loja Monster Trainer, que começa às 10 horas da manhã e vai até a 1 da tarde, que é onde as pessoas se reúnem para trocar, para jogar Trading Card Game, para trocar estratégias, para conversar sobre Pokémon TCG em geral e Digimon também, que a gente também tem Pokémon e tem Digimon Trading Card Game aqui na loja Monster Trainer, ok? Então você tem essas três opções, tá? Uma você consegue fazer agora e as outras duas você precisa ter pelo menos um deckzinho básico aí para começar. Agora eu vou dar uma dica bônus para você que ficou até o final do vídeo. Como começar no Pokémon Trading Card Game sem gastar uma fortuna. Pessoal, são dicas assim importantes que se eu soubesse no início, eu teria feito logo, tá? Então eu vou passar para vocês de antemão aqui nesse vídeo, para vocês já saberem como se joga um Pokémon Trading Card Game que caiba no seu bolso, tá? Porque ultimamente as coisas andam uma loucura. Primeira dica. Se você tem um deck que você gosta, se você tem uma maneira de jogar, não compre busters, tá? Compre cartas avulsas em específico. Porque você comprar os busters, você espera que saia aquela carta que você está precisando. Então, a não ser que seja para colecionar, a não ser que você queira fazer um Master Set, que muitas pessoas que vêm aqui na loja fazem, que é ter uma carta de cada um daquele set ali que lançou, ok, vale a pena comprar busters. Fora isso, não vale a pena comprar busters, vale a pena comprar cartas soltas singles, ok? E nós aqui na loja Monster Trainer temos muito isso. Caso não seja de casa de Castelo Branco, consegue encontrar no Card Market, tá? Então entra lá no Card Market, todas as cartas que a gente tem aqui na loja, tanto de Pokémon quanto de Digimon, tem lá, os busters também estão lá, mas quiser jogar o Pokémon Trading Card Game, quiser começar e quiser fazer de uma maneira assim bem econômica, comece por cartas soltas, por cartas avulsas. Tem cartas aí que custam 10 cêntimos, 15 cêntimos, 20 cêntimos, então nem se compara com um buster que custa 5, 7, dependendo de qual expansão for, é bem mais caro, tá? Então, começando agora, compre cartas avulsas, tá bem? Outra dica também é que muitas lojas, inclusive a nossa loja Monster Trainer, permite que você faça troca, né, com as pessoas no dia, principalmente no dia do evento do Pokémart. Então, traga as cartas que você tiver repetida, vem aqui, troca com a pessoa, ok? Que é bem mais valia do que ficar comprando busters e esperando que aquela carta que você está precisando venha. E uma outra dica que não é tão econômica assim, mas ainda continua sendo econômica, é comprar uma Elite Trainer Box. As Elite Trainer Box geralmente tem todo o material que você precisa para começar a jogar. Inclusive nós temos uma aqui da Orgepon, eu vou mostrar para vocês. Essa caixa aqui do Premium Collection do Orgepon, ele é um exemplo que eu posso passar para vocês, tá? Ela vem com sleeves, que é muito importante para proteger as suas cartas. Vem com uma carta já EX, que é bom para um baralho. E vem ainda com 6 busters, tá? Que somando aí, cada buster vem 10 cartas, cada buster, no caso, trazendo 10 cartas no total faz 60, tá? Então, basicamente uma caixa dessa aqui você já consegue fazer um deck. Se você não estiver procurando um deck específico, com as cartas que vier aqui dá para fazer um deck. Só vai ficar faltando energias básicas, tá? Essa aqui é a vantagem da Elite Trainer Box. A Elite Trainer Box vem com um bolo assim de carta só de energia básica. Nesse caso aqui, cada buster só vai vir uma energia básica.
mas você vai ter Pokémon suficiente para fazer o seu deck. Depois, energia básica, você arranja. Tem vezes que aqui na loja Monster Train a gente até sorteia energias básicas para as pessoas que estão começando a jogar, né? Fora que a gente já tem os decks prontos aqui, você pode vir pegar um deck pronto já básico e pegar as energias básicas que estão nele. Aí vai da sua imaginação. Vocês já aprenderam as regras básicas. Nesse vídeo eu expliquei todas as regras assim, bem detalhadamente, basicamente do que é o Pokémon Trading Card Game. Então você já tendo essa noção, convém ver alguns vídeos no YouTube, tá? Para ver como as pessoas andam a jogar, quais estratégias andam a fazer e como as pessoas quando jogam não ficam falando o que tá fazendo, se comprou, se usou trainer, não sei o que. Você já vai entender o que eles estão fazendo ali no ritmo do jogo. E isso é muito importante, tá bem? Então agora que já sabe as regras básicas, fechando esse vídeo aqui, vai ver algumas pessoas jogarem. Segundo, você já sabe das regras e agora precisa escolher qual é a maneira que vai jogar, tá? Qual é o tipo de deck que mais combina com a sua maneira de jogar. Existe deck estratégico, existe o deck que é ataque sempre abre, existe o deck que é só de defesa, existe até decks que é tão de defesa que a ideia é fazer o seu oponente ficar sem pokémons para jogar ou ficar sem cartas no deck para comprar, tá? Então existe vários tipos de deck, você tem que escolher o mais combina com você e começar a criar esse deck aí. Depois, decida se vai construir um deck do zero ou comprar um deck pré-feito. Eu aconselho comprar um deck bem basicão pré-feito, tá? Uns bem baratinhos, que é para não ter que começar do zero, que às vezes sai mais caro começar do zero do que ter um deck pré-feito e aproveitar as cartas que já estão nele. Depois, comece a acessar esse baralho, tanto online, né? Tem como fazer no Trading Card Game Live, ou também trazer aqui na loja Monster Trainer quando for jogar, ou treinar com os teus amigos, tá? Nunca se esqueça que não é que só porque você foi testar ele e perdeu que o deck seja uma porcaria, tá? Isso não existe. Você precisa estar sempre testando esse deck, novas estratégias, e assim que você vai ganhando experiência. E por último, mas não menos importante, compre cartas de maneira inteligente. Não é só porque você gosta do efeito daquela carta, não é só porque ela é forte, que você vai gostar do estilo de jogar com ela, tá? Então não compre carta na emoção, tá? Pense primeiro, porque muitas vezes você vai fazer um deck à volta daquela carta e de repente você troca uma coisa, ou lançou uma expansão nova, você vai precisar fazer tudo outra vez, tá? Então faça mais ou menos o deck da maneira que você gosta de jogar e vai acrescentando essas cartas aí. Bom, é isso, alunos. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por terem ajudado a escolher esse tipo de vídeo aqui. Se ainda não segue a gente lá no Instagram, que é @loja Monster Trainer, segue a gente lá no Instagram, porque é vocês que decidem quais são os próximos vídeos. Nós sempre estamos a fazer também Reels, né, e Shorts, para vocês sempre estarem aí vendo algumas dicas que a gente tem sobre Trading Card Game, mas vídeos longos é vocês que decidem. Então muito obrigado por quem está aqui agora e votou da última vez, e se você é novo, seja muito bem-vindo de coração. Segue a gente lá, deixa um like nesse vídeo, compartilhe com os seus amigos, e eu vejo vocês ou no próximo vídeo, ou no próximo short, ou no próximo history. Até a próxima, alunos. Fiquem com Arceus. Tchau!